Olá, meus amados, bom dia, paz do Senhor. Eu sou a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, no Ceará. A continuação de Hebreus capítulo 11. Hoje eu vou ler aqui no versículo 7, que fala de Noé. Aqui diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Aqui, todo mundo sabe da história da arca de Noé, né? Que Deus avisou Noé que ia mandar um dilúvio e que ele fizesse aquela arca enorme, onde ele colocou muitos animais, colocou, claro que também salvou a sua família, né? A sua esposa, os seus filhos, suas noras. E aqui nós vimos que ele salvou a sua família. Então hoje, né, essa arca pode representar para nós a presença de Deus na nossa vida, ou até mesmo a nossa igreja, um lugar onde nós buscamos a Deus, um lugar onde a gente pode ouvir o Senhor falar através das ministrações, um lugar que a gente se ajuda para buscar, né, a Deus, para invocar o seu nome, ali também para receber uma oração. A gente vai para a casa do Senhor para cultuar a Ele. E Noé foi avisado pelo próprio Deus, né, que viria o dilúvio e que ele teria que fazer essa arca. Com certeza Noé avisou as pessoas que isso ia acontecer, né? Mas como hoje, né, as pessoas não acreditam quando a gente fala nos sinais da vinda de Jesus e que Jesus vai voltar, e muitos não acreditam e muitos também rejeitam essa palavra a qual nós pregamos. Mas Noé, ele foi avisado, né, das coisas que ainda iam acontecer. Noé passou muitos anos fazendo a arca, construindo, para que ele salvasse a sua vida, a sua família, né, e não morresse, né? Deus, ele viu que o ser humano estava tão, digamos assim, a própria palavra diz lá em Gênesis que o próprio Deus se arrependeu de ter feito o homem. Sabe, meus amados, o ser humano, né, ele é má continuamente na terra que a gente vive. Muitas coisas ruins acontecem. O coração do homem, do ser humano, sempre se desvia da verdade, sempre aborrece a Deus, porque nós somos pecadores mesmo, temos nossas falhas, mas pela misericórdia de Deus, né, Jesus, ele morreu para nos dar uma vida eterna. E glória a Deus por isso, porque Deus, ele criou o homem para viver eternamente. Ele criou o homem por louvor da sua glória, mas quando o pecado entrou pela desobediência do homem, o homem ficou separado de Deus. Não é verdade? E aqui, Deus, ainda bem que ele olhou para Noé e se agradou. Tantas pessoas que existiam na terra, e ele olhou para um homem justo. Imagina hoje como está a humanidade, né? Mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, tá certo? E aqui diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Nós sabemos que a herança de Abraão, que a gente conhece pela palavra, era a terra de Canaã, o qual Deus, ele disse que ia dar o seu descendente. Mas o que eu vejo aqui na história de Abraão, que pela fé, ele obedeceu a Deus. Ele com seus 75 anos, e ele ouviu e obedeceu a voz de Deus, saindo como peregrino, né, da terra dele, deixando a família, deixando a sua terra, e indo para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Meus amados, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois, mas uma certeza nós temos que ter, né, que Deus, ele é o nosso Pai, sabe? E se nós cremos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sabe, meus amados, nós vamos ter a vida eterna. Para nós termos a vida eterna, é necessário que a gente reconheça que somos pecadores
e que nós necessitamos da misericórdia de Deus, sabe, do perdão de Deus. E Jesus fez isso naquela cruz, né? Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para perdoar os nossos pecados. Então Jesus, quando morre naquela cruz, foi para nos reconciliar com Deus, foi para aproximar, trazer nós para perto de Deus novamente, sabe, para nos dar uma vida eterna. Então, pela fé, Abraão, que também diz que é o nosso pai na fé, ele já velho em idade, ele ouviu e obedeceu. Porque que hoje nós temos tanta dificuldade de obedecer a Deus, não é verdade? Então isso é uma reflexão para nós também, que nós devemos fazer como Abraão, né? Não importa a idade, o lugar, o momento, mas a gente deve ouvir a voz de Deus, a gente deve obedecer a Deus. E nós entendemos que a salvação ela vem de Jesus, não vem de religião, não vem de lugar nenhum a não ser de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então é necessário, né? O ser humano, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, sabe, que morreu para perdoar os nossos pecados, morreu para nos dar uma vida eterna. E tomar uma decisão, né, de servir a Deus, seguir Jesus, e aí sim teremos a vida eterna. Há pessoas que acham difícil seguir Jesus. Um seguidor de Jesus deve ser parecido com Jesus, né? Pregar o amor, amar as pessoas, não fazer acepção de pessoas, orar no enfermo, pregar essa palavra, sabe, se sujeitar a Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele era o próprio Deus que veio em carne, mas ele orava todo o tempo, ele veio em carne. Então, todo momento ele estava orando ao Pai. E nós também devemos orar ao Pai em nome de Jesus, para que a gente venha ter nossas orações respondidas. Então, pela fé, Abraão ele foi para um lugar que ele nem conhecia, mas graças a Deus nós fomos alcançados por causa de Abraão, Isaac e Jacó. As promessas que estavam sobre a vida de Isaac, elas são para nós hoje, para nós que cremos nesse Deus tão maravilhoso. Abraão ele não teve medo, mas ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Abraão, Deus prometeu a terra de Canaã para os seus descendentes, para a sua semente. E Abraão entendia que a pátria dele era o céu. Tinha algo espiritual, algo maior, que não era nessa terra. Então, nessa terra, tudo que nós temos vai ficar depois que o Senhor nos chamar, tá certo? Então, não vamos se prender a coisas dessa terra, mas vamos buscar a Deus, sabe? Vamos crer nessa palavra que é viva e eficaz, que é verdadeira. A Bíblia é a nossa regra de fé. Esse livro, ele é um livro vivo, sabe? Ele tem uma palavra revelada específica e quando nós lemos ela, Deus ele fala conosco, tá certo? E quando nós oramos a Deus, nós estamos falando com Deus, nosso Pai. Amém? Então fique com essa palavra, guarde no seu coração, medite e pratique. E Deus vos abençoe, em nome de Jesus.